Da seca agora no Rio Grande do Sul, com o presidente da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, o Leonardo Lamarca. Toda terça o Lamarca participa do nosso programa para tratar de vários assuntos da nossa pecuária. Bom dia, Lamarca. O problema da seca permanece no Rio Grande do Sul? Muito bom dia, Tavinho. Muito bom dia aos telespectadores do Terra Viva. Eu quero, antes de falar sobre esse tema que está nos preocupando bastante, fazer uma homenagem especial a todas as mulheres, todas as pecuaristas brasileiras, pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no domingo, dia 8, mas hoje ainda vale porque o Dia da Mulher é todos os dias, não é apenas no dia 8 de março. Sobre a questão da seca, realmente, Tavinho, a situação é bastante preocupante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Haverá uma reunião, inclusive, das lideranças aqui do estado e das lideranças políticas com a ministra Tereza Cristina, porque realmente o cenário de meteorologia é muito ruim. Nós, além de estarmos há bastante tempo já sem chuva, ainda se projeta um período sem chuva para frente, o que está afetando demais a lavoura de soja, e isso também já dá uma repercussão na questão da criação, porque também a seca atingiu a lavoura de milho, e portanto nós vamos ter déficit, vamos ter quebra no milho, e isso vai acabar atingindo as silagens, as rações, e vai acabar atingindo a pecuária. E, na verdade, a economia do Rio Grande do Sul como um todo, 40% do PIB do Rio Grande do Sul vem do agronegócio. Portanto, é uma situação muito preocupante. Nós todos estamos mobilizados, as entidades, o poder público, e nos solidarizando com o produtor rural gaúcho, que passa um momento de extrema dificuldade. No caso das lavouras, é o momento do enchimento do grão, então um momento onde é absolutamente necessária a chuva, e realmente este momento é muito delicado. E essa situação de seca nos remete a toda uma discussão que tem que ser feita novamente no que tange à questão da irrigação. Só que a irrigação, para ti, Tavinho, para os telespectadores do Terra Viva, é um tema extremamente complexo. Ele não depende apenas da vontade do produtor rural ter irrigação na sua propriedade, ter um pivô na sua propriedade. Vejam que nós temos diversos entraves hoje no Brasil para quem quer investir em irrigação. O primeiro deles diz respeito às licenças ambientais. Não é crível, e nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos um bom avanço, inclusive. Nós tivemos um novo Código Ambiental recentemente aprovado na Assembleia Legislativa, uma iniciativa do governador Eduardo Leite, do secretário da Agricultura Kovács Filho e do Parlamento Gaúcho, que foi sensível e que melhorou as regras sem causar nenhum tipo de prejuízo ao meio ambiente. Mas o licenciamento ambiental para armazenamento de água, se é dentro da minha propriedade, se eu não vou puxar a água de um rio, nos parece que tem que ser simplificado, facilitado. Nos parece que pode ser autodeclaratório, a partir do produtor rural, do proprietário daquela fazenda, ele fazer um projeto de açude ou de armazenamento e declarar que fez este projeto, obviamente com as responsabilidades técnicas ambientais e de engenharia necessárias, mas ele declarar e, eventualmente, se necessário, for fiscalizado. Esse processo de licenciamento ambiental tem que ser facilitado. Outro ponto é a questão da energia elétrica. A energia elétrica ainda é muito cara para operações com irrigação e eleva demais o custo de produção da lavoura ou de pastagem, seja onde for utilizado o pivô. Então esse é um outro tema que precisa ser observado e que não depende nem das entidades e muito menos dos produtores rurais. E o outro tema é a questão da taxa de juros e de acesso a financiamento, que esse ainda vem melhorando ao longo do tempo, tanto a questão da taxa de juros quanto o acesso ao financiamento, mas nos parece que ainda tem que ser ainda mais melhorado, colocado muito mais à disposição crédito para esta finalidade com uma taxa de juro menor. Então, são temas que, de fato, nós vamos ter que enfrentar, porque o agronegócio brasileiro ele é absolutamente indispensável para a economia do Brasil, e nós não podemos ficar tão sujeitos, e o produtor, na sua atividade privada, não pode ficar sujeito a, daqui a pouco, num período de seca, perder
o seu investimento todo na lavoura e comprometer o seu futuro, porque são anos depois para recuperar esse investimento. No que tange a pecuária também, a questão do gado de leite sofre muito. Você falou um negócio interessante, quer dizer, e que é uma coisa que a gente sempre bate aqui. É preciso simplificar aí os processos de autorização, né? Porque tudo é supervisionado e você falou, o processo da água, se está dentro da minha propriedade, pode ser um ato autodeclaratório, por que não? E aí eu tenho as responsabilidades devidas e respondo por isso, caso aconteça algum problema. Então, porque você tira também muito da responsabilidade das pessoas quando você tem todos os órgãos fiscalizando. Na verdade, você teria que fiscalizar, entendeu? A responsabilidade das pessoas diante dos atos. Eu sou por esse caminho também. Responsabilidade acima de tudo, né? E responde por isso. Exatamente. Se eu vou pegar a água de um rio... Tudo bem. Evidentemente que aí eu preciso de uma outorga, porque precisa ser organizada a quantidade de água que vai ser extraída desse rio. Isso. Agora, se eu vou armazenar água da chuva na minha propriedade e isto não vai atingir um vizinho, não é crível, razoável, que não possa ser autodeclaratório a partir de um trabalho técnico, de engenheiros, de uma análise ambiental, mas que o próprio produtor ou criador de animais ou pecuarista faça. Então nós temos que avançar nesse tema. Lamarck, você falou bem, e a chuva vem do céu. Oxalá a gente não tenha que pedir outorga de água da chuva para Deus um dia, né? E como é que anda a MP do Agro, Lamarck? Bem, esse era um outro tema, Tavinho, acho que era interessante nós falarmos. Ela foi aprovada e eu acho que num dos programas nós já fizemos alguns comentários, mas agora se materializou efetivamente. É um avanço muito importante. Eu destaquei naquela nossa conversa 2 itens que eu vou falar novamente. O primeiro deles é o patrimônio de afetação. É muito interessante essa questão do patrimônio de afetação, porque ele permite que o produtor rural que vai tomar empréstimo, num determinado valor inferior ao valor de avaliação da sua propriedade, não precise comprometer toda a propriedade. Aí eu só chamo a atenção para um ponto. Esta figura do patrimônio de afetação, ela é boa nesse aspecto, agiliza muito, reduz o comprometimento do patrimônio do produtor. Mas se eventualmente houver inadimplência, a possibilidade de cobrança deste valor é muito mais rápido do que dos meios normais. Há um mecanismo de cobrança mais célere, então tem que haver um ponto de cuidado aí dos produtores rurais nesse ponto. Mas eu acho que é um grande avanço a questão do patrimônio de afetação. E a outra? E o outro ponto que nós também falamos é o fundo de aval solidário, que alguns economistas, inclusive, que eu conversei, têm dito que isso pode ser uma forma até de financiamento externo com recursos privados do agro. Hoje, com os juros baixos, com o mercado pagando muito pouco para investimentos, o fundo de aval solidário, se consolidado dentro da ideia da MP, pode ser uma boa forma de financiamento a partir de obtenção de recursos privados do mercado para o agronegócio. Legal. Lamarck, estou com o tempo meio estourado, mas queria a sua avaliação. O MST, que andava sumido aí, o Movimento Sem Terra, andou botando as manguinhas de fora de novo ontem, com invasões aí no INCRA e também na Secretaria de Agricultura. Ao que me consta, eles não estavam reivindicando nada de novo, são aquelas velhas bandeiras que eles sempre reivindicam. Exato, Tavinho. Eu quero repudiar publicamente aqui esse ato do MST. Nós, infelizmente, estamos tendo essa nova manifestação do MST ao arrepio da lei, de forma ilegal. Não se pode, num país sério como o Brasil está caminhando para ser, aceitar invasão de qualquer propriedade privada, seja pública ou privada. Prédios públicos ou privados não podem ser invadidos. Nós tivemos até agora um exemplo lamentável, acho que foi na Assembleia Legislativa de São Paulo também, quando votava uma importante reforma daquele estado, também foi invadida e isso não é de forma nenhuma aceitável. Esse ato do MST, Tavinho, ele foi porque o INCRA está fazendo um grande trabalho de regularização dos assentamentos. Exatamente. E com isso está tirando o poder do MST. Então é uma forma que o MST agora faz de reclamação, vamos dizer, dessa perda de poder, mas está absolutamente correto o que o INCRA está fazendo e eu registro aqui o repúdio da FEBRAC
a esta invasão absolutamente ilegal e vamos torcer que haja uma resposta imediata do Poder Judiciário e das forças públicas para que esses atos não se criem mais. Exatamente. É porque fazer manifestação e reclamar, fazer greve é direito de todo mundo. Agora, invadir prédio público, depredar, ameaça, vai tentar invadir a Casa Branca lá nos Estados Unidos para ver o que acontece. Não é verdade? Exatamente. Lamáquia, obrigado pela participação mais uma vez aí. Vamos torcer para que chova, né? Porque São Pedro não anda ajudando aí a agricultura gaúcha nos últimos meses. Precisamos muito mesmo, Tavinho. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Forte abraço, Lamáquia. Até a próxima.